Meus queridos, estamos aqui no 26º domingo do tempo comum, estamos já nos encaminhando para o final do ano litúrgico, mas continuamos a caminhada com Jesus rumo a Jerusalém. Caminhada essa que nos reserva várias surpresas, ensinamentos de grande profundidade. Por isso, vamos meditar juntinhos a partir de agora, aqui pelo canal 10 de Fernandópolis, o Evangelho deste domingo que já estamos vivenciando. O tema da liturgia de hoje é: somente aqueles que são generosos na vida poderão experimentar o Cristo ressuscitado. Jesus já havia declarado de forma clara e radical, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 24. Entrar no reino do céu significa entrar no reino de Deus. Por que Jesus fala isso? No reino de Deus há lugar para os senhores, mas não para os ricos. Qual é a diferença? O rico é aquele que tem e guarda para si. O senhor é aquele que dá e reparte generosamente com os outros. Portanto, Jesus exclui absolutamente os ricos. Os ricos no Evangelho de Lucas são considerados doentes terminais de egoísmo, para quem não há esperança. Sim, é desse jeito. Então vamos ouvir essa parábola que está no capítulo 16 de Lucas e que vai do versículo 19 ao 31. É a chamada parábola de Lázaro e do rico, que Jesus dirige aos fariseus. Aqueles mesmos fariseus que, quando Jesus disse não se pode servir a Deus e as riquezas, zombavam dele, riam às suas costas. Vamos então iniciar a leitura do texto. Capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. É a terceira vez que um homem rico aparece no Evangelho de Lucas. E a imagem é sempre negativa. E aqui está a pincelada fantástica com que o evangelista descreve o rico. Hoje, o evangelista teria dito, vestia roupas de grife, da cabeça aos pés. Frequentava os melhores restaurantes. Neste único versículo, há uma descrição psicológica do rico de extraordinária importância. Esse rico, no fundo, é pobre interiormente. Então ele precisa mostrar riqueza por fora. Por isso, veste-se finamente, da cabeça aos pés, e quanta fome ele tem. Todos os dias ele se entrega a banquetes pródigos. Ele tem uma fome interior insaciável, que ele acha que acalma engolindo comida. Ele não entende que, em vez disso, essa fome interior é satisfeita se doando aos outros. Daí, uma pobreza interior que corresponde a um luxo exterior. Continuemos. No versículo 20 do capítulo 16 de Lucas se lê: junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas. Depois, há esse homem pobre chamado Lázaro. Aliás, atenção, é o único personagem nas parábolas que recebe um nome. É o único. Lázaro significa Deus ajuda. O fato de estar coberto de feridas, segundo a mentalidade da época, significa que ele foi castigado por Deus. Portanto, é um pecador que foi castigado, aquele que foi em busca de sua desgraça. Pois bem, prossigamos a leitura. Versículo 21 do capítulo 16 de Lucas diz: querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Os cães eram considerados animais impuros. Os animais impuros são os únicos que se aproximam de um ser considerado impuro. Este mendigo. Nesta descrição não se fala de maldade por parte do rico em relação a Lázaro. Eles vivem em dois mundos diferentes, em dois mundos separados, paralelos. O rico, como veremos, é repreendido e condenado não porque se comportou mal com o pobre Lázaro, mas simplesmente porque ele o ignorou. Sim, eles estavam fisicamente próximos. Lázaro estava sempre sentado à porta do palácio do rico,
mas eram dois mundos diferentes. Havia um abismo entre eles. Guardem isso. Prossigamos agora, o versículo 22a do capítulo 16 nos diz: quando o pobre morreu, os anjos o levaram ao seio de Abraão. Fecha aspas. Jesus não dirige este ensinamento aos seus discípulos, mas aos fariseus. E usa categorias teológicas próprias dos fariseus. No mundo farisaico, estava em voga, naquela época, um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, no qual a vida após a morte é representada como uma imensa caverna, chamada justamente o seio de Abraão. Essa caverna, onde, na parte mais profunda, portanto mais escura, estavam as pessoas que se comportaram mal. Na parte mais alta da caverna, portanto mais perto da luz, as pessoas que se comportaram bem. Então, o pobre morre e é trazido ao seio de Abraão. Ou seja, na parte mais brilhante dessa caverna. Aquele que era considerado um castigado é apresentado agora como um bem-aventurado, um homem feliz. Prossigamos. Os versículos 22b a 23 do capítulo 16 de Lucas nos dizem: morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Não se trata do inferno, mas de infernos, que aqui a nossa Bíblia traduz por Hades, a morada dos mortos. Ou seja, se está falando da parte inferior da terra. Agora, finalmente, em tempos de necessidade, o homem rico percebe o que ignorou durante toda a sua vida: Lázaro. Jamais teve olhos para Lázaro. Agora ele começa a ter. Vamos ver o versículo seguinte, o 24, que diz: então gritou: pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Os ricos são sempre os mesmos. Tudo é para eles. Eles nunca pensam em dar, mas exigem. E aqui o rico usa um imperativo: manda Lázaro. Ele ordena ao pai Abraão. Agora ele notou Lázaro. E é apenas para usá-lo para seus próprios propósitos que ele nota Lázaro. Ele o vê apenas para suas necessidades. No fundo, ele não implora, ele exige. Ele não pede, ele manda. Atitude típica dos ricos. Pois bem, nos versículos 25 e 26 se lê: Abraão, porém, respondeu: filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. Fecha aspas. Ou seja, o que o pai Abraão está dizendo ao rico? Você não compartilhou seus bens com Lázaro. Significa que o mesmo mundo diferente, o mesmo abismo que existia na terra entre os ricos, que viviam em um nível em que não notavam os pobres, existe agora depois da morte. Esse nível permanece. Esse abismo permanece. Nos versículos 27 a 28 se lê: o rico insistiu: pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Observemos, os ricos são doentes terminais de egoísmo. Agora que ele está em necessidade, ele não pensa na população, nas pessoas, mas apenas em si mesmo e, eventualmente, em seu clã familiar. Ele só se preocupa com a sua família. Não diz: manda Lázaro para avisar toda a minha cidade. Não, manda Lázaro para minha família, minha casa. Prosseguindo, o versículo 29 do capítulo 16 de Lucas nos traz: Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas,
que os ouçam. Ora, Moisés e os profetas escreveram a favor dos pobres. Em Moisés, a quem é atribuído os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, pela tradição judaica, claro, lemos que a vontade de Deus é que ninguém em seu povo seja necessitado. E os profetas esbravejaram contra os ricos que se alimentam dos bens dos pobres. Vamos prosseguir agora os 2 últimos versículos do Evangelho de hoje. Versículos 30 e 31. O rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. E aqui está a sentença final de Jesus aos fariseus que o escutam. Precisamente os fariseus que sempre se referem a Moisés e aos profetas. Jesus denuncia que, na realidade, eles não os escutam. Por que Jesus diz isso? Que mesmo na ressurreição dos mortos, eles não serão persuadidos. Porque quem é incapaz de repartir o pão com o faminto, nunca poderá crer no ressuscitado, no Cristo ressuscitado, o qual é reconhecido, como nesse Evangelho de Lucas, no episódio de Emaús, apenas no partir do pão. Então, quem não é habituado a partilhar o que é seu, a partilhar o seu pão, os seus bens, seu dinheiro, seus recursos, não vai crer jamais no Cristo ressuscitado, que é o Cristo da partilha, reconhecido da partilha. Somente aqueles que são generosos na vida poderão, então, experimentar o Cristo ressuscitado em sua existência. Após essa magnífica explanação de Frei Alberto Maggi, eu proponho a minha reflexão pessoal e começo com uma frase lapidar de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw foi um dramaturgo e escritor irlandês muito famoso. Diz Bernard Shaw: o maior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Esta é a essência da desumanidade. Vou repetir. O maior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Esta é a essência da desumanidade, diz Bernard Shaw. O Evangelho deste domingo deixa claro que a indiferença diante da dor, do sofrimento, da miséria e do abandono em que vive grande parte de nossos irmãos e irmãs neste mundo é a grande tarefa de todo cristão. Combater essa indiferença. Não é possível que alguém que se diga cristão, seguidor e obediente a Jesus Cristo, e mantenha a sua consciência tranquila e sossegada diante de uma sociedade como a nossa. Jamais se viu na história humana um abismo tão grande entre a opulência insultante dos ricos e a miséria extrema de tantas pessoas. Há 2 tipos de sociedade que convivem lado a lado na atualidade. A sociedade do bem-estar, privilégio de pouquíssimos, os super ricos e uma classe média alta. E do outro lado, a sociedade do mal-estar, onde se encontra ao menos 80% da população mundial. Isto mesmo, 80%. A abundância de bens e dinheiro, o consumismo desenfreado e a ganância de ter sempre mais provocam a insensibilidade diante do sofrimento, da miséria e do abandono humano. Por isso, esse é o maior pecado que existe. A indiferença diante do irmão, da irmã que passa necessidades. Pois a miséria econômica e social acaba trazendo atrás de si outros tipos de miséria: moral, cultural, emocional, psicológica. Quando reduzido a pensar apenas e tão somente na busca de alimento e de sobrevivência, o ser humano é tornado pior que um mero animal. E a sentença final de Jesus na parábola do rico e de Lázaro, o indigente, é um alerta gravíssimo. Abre aspas. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Fecha aspas. Quantas pessoas que se dizem católicas e cristãs
não criticam, não xingam, não se afastam de lideranças comunitárias, de padres, de bispos e até mesmo do Papa. Quando esses denunciam o tipo de organização social que impera na sociedade atual. Quando eles anunciam o reino de Deus como reino de justiça, amor, misericórdia e bondade. Quando eles se colocam contra empresas, grupos econômicos, políticos e pessoas egoístas que somente pensam na riqueza, em si mesmos, e exploram e destroem a natureza, os recursos naturais, as pessoas e o ecossistema, em nome do progresso. Aqui cabem muito bem as palavras do biblista e teólogo espanhol José Antônio Pagola. Ele nos diz: o Evangelho pode nos ajudar a viver vigilantes, sem nos tornarmos cada vez mais insensíveis ao sofrimento dos abandonados, sem perder o sentido da responsabilidade fraterna e sem permanecer passivos quando podemos agir. E agora, concluindo essa nossa meditação, façamos essa bela oração, preparada por um monge italiano. Você vai ver o texto aí na sua tela. Senhor Jesus, Tu não pareces ser um pouco impertinente conosco? E então Tu queres que nós o ouçamos e o sigamos? Sabemos bem que Tu estás certo. Tu fazes bem em levar para o céu aqueles que, como Tu, sofreram por causa da maldade e injustiça dos homens. Tu, Jesus, estás presente em Lázaro, o mendigo sentado à porta do grande palácio. Tu, Jesus, estás presente no rapaz albanês que se dispõe a tudo para ter um trabalho honesto e não o encontra. Em Ângelo, o ancião ao lado, abandonado pelos parentes. Infinitos seriam os nomes a acrescentar à lista. São os dos milhões e milhões de seres humanos em busca de alimento, paz e abrigo. Das milhões de crianças que esperam carinho e cuidados. Dos inúmeros pobres de corpo e espírito que povoam nossa terra. Mas nós, Jesus, somos ricos. Fazemos parte da outra face dos homens. E Tu nos fazes de tolos, como se fôssemos todos como aquele homem, cujo nome Tu não te lembras. E, Senhor, nós nunca somos felizes. Os pobres, por outro lado, estão satisfeitos com pouco. Eles estão simplesmente procurando o pão de cada dia. E então, Jesus, se ainda não podemos fazer muito por eles, faze algo por nós. Impede que o nosso coração se feche, como o do rico do Evangelho. Vem, Jesus, em nosso auxílio. Amém. Muito obrigado a você, querida irmã, querido irmão que nos acompanhou. Deus abençoe você, sua família, seus entes queridos. E eu e o canal 10 de Fernandópolis desejamos a todos vocês um santo e abençoado final de semana. Obrigado. Fiquem com Deus.